Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje nós vamos revisar o conteúdo da nossa P1 de amanhã. E para nós começarmos o nosso estudo hoje, nós vamos relembrar sobre o que nós já estudamos em relação à sucessão ecológica. E como nós já vimos, a sucessão ecológica ela é uma sequência de mudanças e desenvolvimento de uma comunidade até que ela se torne estável. Ou seja, a sucessão ecológica é um processo gradativo, pessoal. E nós temos vários tipos de sucessão. Nós temos a sucessão primária, que ela ocorre em locais onde nunca houve seres vivos, como por exemplo, nós temos as rochas nuas. Quando aparecem organismos nessas rochas nuas, elas são chamadas de sucessão primária, ou seja, nunca houve seres vivos ali. E depois nós vemos a sucessão secundária, que é quando o local ele já foi habitado e por algum motivo as espécies sumiram e depois de determinados anos voltou a aparecer seres vivos naquele local. Como exemplo de sucessão secundária, nós temos locais que foram feitas queimadas, desmatamento. Naquele local ali foi destruído todo quanto é tipo de organismo, todo quanto é tipo de seres vivos. Mas, naquele solo onde foi feita a queimada, onde foi feito o desmatamento, pode ser que tenha ficado algum vestígio de organismos, alguma semente. E aquilo ali, aquela semente, pessoal, vai fazer com que surja organismos, seres vivos novamente naquele local. E a sucessão secundária, normalmente, ela é muito mais rápida que a sucessão primária. A sucessão primária pode levar milhares de anos para ela ocorrer. Já a sucessão secundária, não. Ela pode ocorrer de forma mais rápida. E também, pessoal, dentro da sucessão, nós também vimos as fases que tem. Entre elas, nós temos a fase pioneira, que ela é formada pelos primeiros organismos que se instalam em um local, como, por exemplo, nós temos os musgos que se instalam nas rochas. E também, quando a comunidade pioneira ela se desenvolve, ela passa a se tornar uma comunidade intermediária. A comunidade intermediária, como eu já disse, é quando a pioneira ela se desenvolve. A pioneira ela vai se desenvolver e vai começar a formar pequenos arbustos. Esses pequenos arbustos vão compor a comunidade intermediária. E por fim, pessoal, quando a diversidade de espécies ela chega ao seu auge, ou seja, a gente consegue observar vários organismos em um local, vários organismos em um mesmo ambiente, isso vai ser conhecido como clímax, comunidade clímax, que é quando a comunidade intermediária ela se desenvolve e chega ao seu auge e se torna uma comunidade estável, ou seja, ela atinge ao seu clímax. Depois das sucessões ecológicas, nós também estudamos, pessoal, sobre os desequilíbrios ambientais. O que são esses desequilíbrios ambientais? A gente sabe que desequilíbrio é toda alteração que a natureza sofre, ou seja, quando ela é intencional ou não. E isso se reflete de forma negativa na natureza, ou seja, tudo que a gente faz para a natureza vai se refletir de forma negativa. Ou tudo que acontece de forma que também não seja intencional. Quando ela se demonstrar de forma negativa, vai ser chamado de desequilíbrio ambiental, vai ser um desequilíbrio ambiental. Dentro dos tipos de desequilíbrio ambiental, nós temos a poluição atmosférica, que a poluição atmosférica é quando as indústrias elas soltam substâncias químicas, substâncias tóxicas no ar e essas substâncias vão poluir a atmosfera. Ou seja, quando as indústrias elas liberam muito monóxido de carbono para a atmosfera, muito dióxido de carbono para a atmosfera, isso vai poluir e no futuro vai ser prejudicial para a nossa saúde.
Então, a poluição atmosférica é conhecida quando as indústrias poluem essa atmosfera através da queima desses gases, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Nós também temos a poluição das águas, que é a degradação da qualidade da água e a degradação dos organismos que estão presentes ali dentro da água. E que forma que ocorre essa poluição das águas? Através de lixos que nós despejamos nos rios, nos lagos, esgotos. Tudo isso vai poluir a água e vai prejudicar aquele ambiente que está ali e vai impedir com que as plantas que existem ali dentro da água, plantas que são responsáveis por fazer a fotossíntese, vai impedir que essas plantas consigam realizar a fotossíntese, consigam obter esse oxigênio. Isso é a poluição das águas. Nós também vimos a destruição da camada de ozônio. Nós sabemos que essa camada de ozônio ela é uma camada que protege a Terra dos raios ultravioletas. E quando a gente libera muito monóxido de carbono, como a gente já viu lá na poluição atmosférica, quando a gente libera muito monóxido de carbono e dióxido de carbono para a atmosfera, a gente destrói essa camada e, consequentemente, nós estamos sujeitos a esses raios ultravioletas. E por fim, pessoal, nós temos a poluição do solo, que é quando a gente joga substâncias tóxicas, pesticidas, herbicidas, principalmente na agricultura. Isso vai ocorrer uma alteração nesse solo e vai prejudicar o nosso lençol freático que está abaixo. Consequentemente, no futuro, nós veremos o resultado dessas ações.